Olá, eu sou Giovanni Taraski, aluno de mestrado da Unicamp, e hoje eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi junto com o meu orientador, o Maicon Ribeiro Corrêa, professor do IMEC na Unicamp, e o trabalho é sobre a análise de convergência do método híbrido primal em malhas quadrilaterais gerais. Para começar, a gente vai brevemente apresentar o método híbrido primal. O método híbrido primal é um método de elementos finitos não conforme para a resolução de problemas elípticos de segunda ordem. Ele foi proposto inicialmente no fim da década de 60, começo da década de 70, nesses dois artigos, e posteriormente ele foi analisado num artigo de 1977 do Raviat e do Tomás. Para apresentar o método, a gente vai tomar o seguinte problema modelo. A gente considera ômega um domínio bidimensional, limitado, convexo e com fronteira eliptis contínua. Então, nosso problema é encontrar a função u, tal que menos laplaciano de u seja igual a f no domínio ômega. Aqui, f é uma função em L2 e impondo condição de fronteira homogênea de Dirichlet. Quais são, então, os nossos objetivos? No artigo original, de 1977, é feita a análise de convergência do método híbrido primal no caso de malhas afins. Malhas afins são as malhas em que todo elemento K é gerado por uma transformação afim do elemento padrão. No contexto de problemas bidimensionais, malhas afins incluem malhas compostas por triângulos e paralelogramos. Porém, se a gente deseja incluir malhas compostas por quadriláteros convexos gerais, por exemplo, trapézios, é necessário utilizar mapeamentos bilineares. Então, o nosso objetivo aqui é investigar a convergência do método híbrido primal no caso de malhas bilineares. Antes de mostrar o método híbrido primal em si, a gente precisa construir os espaços de aproximação. Eu não vou entrar muito nos detalhes da construção dos espaços. O que é importante aqui é o seguinte: o espaço de aproximação XH ele é completamente descrito pela escolha do espaço U-chapéu, que é definido sobre o elemento padrão K-chapéu. Analogamente, o espaço de aproximação MH ele é completamente descrito pela escolha do espaço lambda-chapéu, que é definido sobre a fronteira do elemento padrão. Além disso, a gente pode notar que as funções do espaço XH elas não são H1 globalmente, elas só são L2. Dessa forma, as funções do nosso espaço de aproximação elas permitem descontinuidades entre elementos vizinhos, o que é uma diferença quando a gente compara com os métodos de Garlekin clássico, por exemplo. Para tentar compensar essas descontinuidades do nosso espaço de aproximação, é que a gente vai adicionar o espaço MH, que é o espaço dos nossos multiplicadores de Lagrange. Além dos espaços de aproximação, a gente precisa considerar duas formas bilineares. A primeira é a forma A, que vai de XH cartesiano XH para R, e a segunda é a forma B, que vai de XH cartesiano MH também para R. E elas são dadas por essas duas expressões aqui embaixo. Então, como que fica o método híbrido primal para o nosso problema modelo 1? O método híbrido primal consiste em encontrar o par UH lambda H contido em XH cartesiano MH. Aqui, UH é a aproximação para a solução exata U e lambda H é o nosso multiplicador de Lagrange. E o par deve satisfazer essa equação 3. No entanto, esse problema discreto 3 nem sempre tem solução única. Para ele ter solução única, é suficiente que os espaços U-chapéu e lambda-chapéu, definidos sobre o elemento padrão, satisfaçam essa equação 4, que é chamada de equação de compatibilidade. No caso em que esses espaços satisfazem a condição de compatibilidade, a gente fala que o par U-chapéu lambda-chapéu é um par compatível. Daqui para frente, a gente vai sempre assumir que todos os pares que a gente está tomando são compatíveis para a gente ter solução única do problema. Então, quais são os resultados teóricos que a gente encontrou? Brevemente. Aqui a gente está assumindo que tal H é uma discretização regular de ômega e que o par U-chapéu lambda-chapéu é compatível. Além disso, a gente está supondo que a solução exata U seja suficientemente regular.
Então a gente tem os seguintes resultados. Em malhas afins, a gente tem que PR contido em um chapéu é uma condição suficiente para obter taxas de convergência ótima. Aqui, PR denota o espaço dos polinômios de grau total até R definidos sobre o elemento padrão K-chapéu. E esse primeiro resultado é o resultado demonstrado no artigo original de 77. No entanto, se a gente está em malhas bilineares, é necessário que QR esteja contido em um chapéu para que a gente obtenha as mesmas taxas ótimas de aproximação. Aqui, QR denota o espaço dos polinômios de grau em cada coordenada até R. E esses dois últimos resultados foram os resultados que a gente encontrou no nosso trabalho. Então a gente percebe que se a gente deseja alcançar as taxas ótimas de convergência, a gente precisa usar espaços de aproximação mais ricos em malhas bilineares do que em malhas afins. Para ilustrar esse fenômeno, a gente executou um experimento numérico. O experimento numérico ele é bastante simples, mas os resultados são interessantes. Nesse experimento, a gente buscou resolver o problema modelo 1 usando o método híbrido primal. A gente tomou como domínio o quadrado 0,1 por 0,1 e a função f foi adotada tal que a solução do problema fosse seno de πx, seno de πy. Para os espaços de aproximação, a gente usou dois espaços. No primeiro, o chapéu foi baseado no espaço Q3. E no segundo, o chapéu foi baseado no espaço S3. Aqui, S3 denota o espaço serendipity de ordem 3. Para as malhas, a gente usou duas famílias. A primeira consiste em uma família afim, onde as malhas são compostas por retângulos, e a segunda consiste de uma família de malhas bilineares, que composta por trapézios. Então, a primeira são malhas afins e a segunda as malhas bilineares. E aqui a gente tem os nossos resultados. Para o primeiro espaço, que é o espaço onde o chapéu foi tomado como Q3+, a gente tem o seguinte: Q3+ contém P3 e também contém Q3. Então, a gente espera taxas de convergência ótima tanto em malhas afins quanto em malhas bilineares. De fato, a gente encontra a taxa ótima 4 para a convergência de U e taxa 3 para a convergência de lambda. Em malhas bilineares, a gente encontra as mesmas taxas, 4 e 3. A gente também percebe que no caso de malhas bilineares, o erro absoluto é um pouco maior do que o comparado com malhas afins. No entanto, a ordem de grandeza dos erros se mantém e, mais importante do que isso, as taxas de convergência são mantidas. No entanto, quando a gente vai para o espaço baseado em S3, a gente tem o seguinte: S3+ contém o espaço P3, porém ele não contém o espaço Q3. Dessa forma, a gente espera taxas de convergência ótimas em malhas afins, porém subótimas em malhas bilineares. De fato, em malhas afins, a gente obtém de novo as taxas 4 e 3. Porém, em malhas bilineares, a gente obtém taxas subótimas, ambas abaixo de 3. Isso mostra que existem espaços de aproximação que, em malhas afins, alcançam taxas ótimas, porém, em malhas bilineares, não. O que está em perfeito acordo com os resultados teóricos apresentados. Por fim, aqui a gente tem as principais referências que a gente utilizou no nosso trabalho, e muito obrigado pela oportunidade de apresentá-lo aqui.